Bom dia, irmãos. Está na hora da nossa escola dominical. Vamos estar falando com Deus nesse momento, colocando o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem para que esteja aqui, nesse lugar, nessa casa de oração, casa do nosso Deus. Vamos estar falando com Ele nesse momento. E eu vou pedir a minha irmã Maria Cássia que me dirija a Deus na oração. Fala sobre o nosso tempo na escola dominical. Eu amo a minha igreja, e se eu amo a minha igreja, eu ando em unidade, eu tenho amor fraterno.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há estranheza, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podeis se sentar. Nós vamos estar agora, a Bíblia diz aí que um dia todos nós vamos estar de joelhos para confessarmos o nome do Senhor Jesus. E eu vou pedir agora à igreja, a quem puder, para que nós estejamos de joelhos, orando nesse momento, clamando ao nosso Senhor Jesus pelos nossos irmãos que não estão frequentando a escola dominical, pelas crianças que os pais não têm trazido, pelos adolescentes que não têm conseguido acordar e está difícil, né? Jovens também. Um beijo para um jovem da igreja, né? Que Deus possa estar olhando por nós, nos abençoando com paz também. Vamos estar clamando o nome do Senhor Jesus agora de joelhos por esses que não estão frequentando a escola dominical. Logo depois eu vou passar a palavra ao pastor, que ele vai estar orando e nos trazer a mensagem. Pai amado, Pai bendito, obrigado por estarmos em Tua casa nesta manhã e assim, ó Deus, lembrarmos que servirmos ao Senhor que é Rei e que é vencedor. E esta vitória nós temos aguardado naquele grande dia quando estaremos para sempre contigo e jamais experimentaremos lutas, dificuldades, tristeza, dor. E o que nos move, ó Deus, nesta vida é esta certeza de que, ainda que jamais tenha penetrado na nossa mente ou coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o amamos, sabemos, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, que tudo que nós passamos neste presente tempo não pode ser comparado com a glória que nós teremos em Tua presença. Ó Pai, por isso nós agradecemos ao Senhor. E ao mesmo tempo que nós somos gratos a Ti por
Senhor, que ainda se encontram apáticos, ó Deus, ou também fracos na fé, e pedimos por esses, que o Senhor restaure, que o Senhor renove a vida espiritual, e assim ministrando bênção, direção sobre a vida de cada um desses que são nossos irmãos, e que nós também, ó Deus, sentimos falta deles em tua casa. Opera assim, Senhor, sobre nós, igreja, corpo do Senhor, completa em nós tudo aquilo que temos, por vezes, negligenciado, ó Deus, fraquejado, mas colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque reconhecemos que precisamos de Ti. E assim opere nas nossas vidas nesta manhã, fale, Senhor, aos nossos corações, por intermédio da Tua Palavra, na ação do Teu Espírito, promova a edificação das nossas vidas, não apenas neste culto, mas também na escola dominical, e que assim o Senhor vá nos sustentando e nos dirigindo conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esta hora. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós. Eu quero nesta manhã compartilhar com a igreja o texto que se encontra no capítulo 36 do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, versículo 26 e versículo 27. Mesmo assentados, mas com referência à leitura da palavra de Deus. Ezequiel 36, versículo 26 e 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus assim nos abençoe na meditação da Sua palavra. Tudo o que nós usamos, a maioria das coisas que nós usamos, passa por um controle de qualidade. E a maioria das coisas tem prazo de validade. Até algumas coisas que nós julgaríamos que não houvesse necessidade, a lei hoje manda que venha lá no modo prazo de validade e um controle de qualidade. Aí você ouve falar em
Judá é levado para a Babilônia, e Ezequiel está lá, um homem de Deus profetizando da Babilônia, e ele profetizava não apenas para os exilados que estavam na Babilônia, mas profetizava para aqueles que estavam em Israel ainda, que não haviam sido deportados para a Babilônia. E ele vai falar depois momentos da causa, e lembrar que a causa do cativeiro foi a desobediência, foi a frieza espiritual, foi a apatia em relação a Deus. Mas ele, ao mesmo tempo que fala sobre isso e traz uma mensagem também de condenação para várias nações, ele vai falar para a nação de Judá, para aqueles que estavam lá, que ainda que a causa da condenação, a causa do juízo de Deus, do cativeiro, tivesse sido a frieza espiritual, Deus seria o autor dessa transformação e dessa restauração espiritual da vida do povo. O povo que havia sido levado cativo pela sua desobediência, pela sua apatia em relação a Deus, era esse povo que seria restaurado, se acompanhando com Deus, mas não por uma obra humana, por uma obra divina. E esse texto vai nos mostrar sobre essa transformação, esses dois versículos, no contexto, de uma forma geral, a transformação que Deus promete realizar na nossa vida. O selo de qualidade que Ele promete trazer para nós. E quando nós falamos isso, vemos que é uma necessidade nossa. Se formos fazer uma comparação entre a realidade de Judá e a nossa realidade hoje, quantos de nós estamos distantes daquilo que Deus realmente deseja para nós? Pessoas que têm sofrido em áreas específicas, não no todo. Eu entendo que, como filhos de Deus, nós somos preservados em muitas coisas, mas em determinados momentos nós sofremos armadilhas espirituais, ficamos como presos e, por vezes, nós não conseguimos orar, não conseguimos ler a Bíblia, e outros não conseguem nem desejar Deus, desejar estar na casa de Deus, buscar o Senhor. E Deus estava dizendo através do profeta Ezequiel que aquilo que foi a causa do afastamento de Deus e a causa de tudo aquilo que eles estavam experimentando no cativeiro, Deus mesmo iria sarar, Deus mesmo iria transformar, iria fazer com que o povo experimentasse bênção. Eles podiam estar na terra natal deles, podiam estar lá em Jerusalém, mas o coração deles estava distante do Senhor. E agora, mesmo numa terra distante da deles, Deus estava dizendo: eu vou fazer com que o coração de vocês esteja perto de mim. Nós podemos ter muitas bênçãos, podemos ter muitas coisas que o nosso coração, nossa mente almeja, mas aquilo que é mais importante na nossa vida é aquilo que Deus opera dentro de nós. E nós precisamos lembrar disso, dessa obra, e clamar por isso. Estava vendo ontem lá nos meus arquivos, esse texto, o contexto, eu usei mais versículos na época, em 2011, eu meditei nesse texto com os irmãos, e alguns meses atrás, em março, à noite, nós meditamos sobre avivamento na igreja. Essa semana talvez tenha sido influenciado por uma conversa que tive com a irmã da igreja esses dias, né? Lúcia, voltando do congresso, e vindo também de um acampamento de adolescentes que foi uma bênção esse final de semana. Tivemos lá quinta-noite, sexta e sábado, saímos lá sábado ontem, por volta de 4 horas da tarde, 3 e pouco, 4 horas, e temos visto esse desejo que Deus tem plantado no nosso coração de buscá-lo, de nos
no ar. Pessoas se convertem, pessoas não se convertem. Não é um método que nós usamos. E parecia tão fácil quando em 2006 eu fiz um curso de evangelismo explosivo. É como se fosse uma receita pronta e a gente faz o método. E nós percebemos que não é o método que vai gerar a mudança, virar a chave e ali trazer aquele espírito que está morto para a vida. Vem do alto. Ora, se não está em meu poder, se não está no seu poder, se não está no nosso poder, acrescentar dia após dia aqueles que estão sendo salvos, o que fazer? Deus está dizendo, eu que vou dar, eu vou trazer um coração novo para vocês. Ele usa a linguagem, o coração é duro, o coração é de pedra, e eu vou trazer um novo coração. Duas coisas: nós não podemos mudar ninguém, e também nós não podemos nos mudar. Não existe mudança, autotransformação espiritual. O que existe é uma ação de Deus na nossa vida, na sede das nossas emoções, na nossa alma, no interior do nosso coração, de onde procedem as fontes da vida. Lá, Deus é quem opera. E Ele é o autor dessa transformação. Nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos orar por isso. Se eu quero ser transformado, se eu quero ser vivificado por Deus, se eu quero que o meu coração, que ainda possui algumas parcelas dele petrificadas, duras, eu preciso orar a Deus e pedir que Deus está transformando aquelas áreas do meu coração que ainda estão endurecidas pelo pecado, pela frieza, num coração novo, num coração de carne, num coração sujeito e rendido a Ele. Diz o texto que nós lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um coração humilde, um coração quebrantado e dependente do Senhor. Esse texto nos chama a atenção que essa transformação da nossa vida espiritual, da vida espiritual de outras pessoas, vem de cima e é uma ação interna do Espírito Santo. O que eu quero separar com isso? Eu quero dizer que você pode pregar para alguém, você pode evangelizar alguém. Antes eu falei do método. O método não importa, é uma ação que vem de cima. Mas além de ser uma ação que vem de Deus, uma operação que vem de Deus, é uma ação interna do Espírito Santo. Isso mostra para nós que você pode pregar a palavra de Deus, você pode evangelizar, você pode pregar o melhor sermão que o maior dos pregadores jamais tenha pregado, e ainda assim não depender da sua ação evangelizadora. É necessário uma ação interna do Espírito Santo de Deus, e essa ação ele diz lá no versículo de número 27: porém dentro de vós o meu Espírito. Se há possessão demoníaca, há possessão do Espírito de Deus. Eu quero explicar isso e mostrar que nós, sim, precisamos ser regidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Algumas pessoas, alguns teólogos no passado, ficavam pensando naquela palavra de Jesus: pois o Espírito de Deus está entre vós ou em vós. Uma preposição que a Bíblia usa, que às vezes os pregadores ficavam em dúvidas se o Espírito de Deus habitava à nossa volta ou se o Espírito de Deus habitava dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Por isso a Bíblia nos ensina a não entristecer o Espírito, a não servir o pecado, porque cada vez que nós servimos ao pecado, cada vez que nós satisfazemos os nossos próprios desejos, os desejos da carne que são contrários a Deus, nós estamos apagando o Espírito, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos fazer um movimento na nossa mente, no nosso coração, em direção ao Senhor,
entendendo que, antes de tudo, é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o que a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida traz como consequência? Ele diz: e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus opera dentro de nós e o Espírito Santo de Deus é essa força que nos move a obedecer a Deus. Mas a consequência disso é que Ele nos faz andar em obediência à palavra. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Eu comecei falando sobre prova de qualidade. Tudo que nós compramos tem um selo de qualidade, seja a validade daquilo que nós comemos, seja o produto que nós usamos, tudo passa por um selo, por uma aprovação. E é exatamente nessa palavra, quando ele diz: andeis nos meus estatutos, é onde nós vamos demonstrar que realmente nós temos sido transformados espiritualmente por Deus. Até que isso aconteça, as pessoas jamais saberão que Deus nos deu um coração novo, que Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Até que haja a manifestação da nova vida, aquilo que nós chamamos de conversão. Deus plantou a semente da vida no nosso coração, a vida eterna. Deus agiu no nosso coração, implantando ali o seu Espírito Santo. Essa é a obra da regeneração, quando o nosso espírito morto vem à vida. Mas as pessoas só vão ter consciência de que nós somos dele, de que nós somos discípulos dele, quando nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Deus nunca nos isentou do compromisso e da responsabilidade com a palavra dele. Por isso que quanto mais nós obedecemos a palavra, quanto mais nós manifestamos fidelidade à palavra de Deus, mais nós provamos, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo, que nós somos de Deus e temos sido sim transformados na nossa vida espiritual, que somos e vivemos e não apenas estamos debaixo da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Somos filhos de Deus porque obedecemos, fomos adotados por Ele e obedecemos a sua palavra. Isso mostra para nós que a nossa vida espiritual não é estática ou momentânea. Não é o momento em que você decide ir à igreja, não é o momento em que você decide obedecer uma parte da palavra de Deus. A nossa vida espiritual ela manifesta quando nós resolvemos caminhar por ela, caminhar pela palavra de Deus, andar nela. Isso requer continuidade. Não é apenas um momento. Não podemos separar a nossa vida espiritual da nossa vida secular, então. Porque a minha vida espiritual não pode ser medida apenas no domingo. A minha vida espiritual não pode ser medida apenas quando eu me encontro com meus irmãos na igreja, até mesmo durante a semana. A minha vida espiritual precisa ser medida quando eu me deparo com situações fora as reuniões da igreja, e ali sim eu demonstro com o meu procedimento que eu estou andando nos estatutos de Deus, guardando os seus livros e os observando, obedecendo a sua palavra. E é assim que eu dou provas que realmente a minha vida tem sido transformada, que o meu espírito tem sido transformado pelo Senhor. Às vezes nós queremos que algumas pessoas sejam transformadas e deem provas de que são cristãs, que são crentes. Pessoas que já foram batizadas, às vezes nós pensamos: como pode a irmã, o irmão, o jovem, o adolescente fazer isso?
E nós criticamos, nós apontamos o dedo, como se dependesse apenas dele a obra da transformação espiritual da vida dele. E esse texto, além de trazer para nós um consolo, eu quero usar esse texto para mostrar para nós que nós devemos ser mais intercessores do que apontadores de pecado. Nós devemos orar mais pela transformação das pessoas do que ficarmos assustados com os pecados que elas cometem, mesmo depois de terem professado a fé. Porque essa obra vem de cima, é uma ação interna do Espírito. E somente quando isso acontece é que nós somos motivados a andar e a obedecer a palavra de Deus. Você consegue obedecer a palavra de Deus em todos os momentos? Eu não consigo. E por isso eu vou orar pedindo a Deus: Senhor, dá-me um coração. E algumas pessoas não quiseram cantar mais isso depois de terem professado a fé. E eu já ouvi pastores dizendo, e até mesmo presbiterianos, e talvez se jactanciando da sua teologia, dizendo assim: o crente não pode cantar que ele recebeu um novo coração, e assim ele vai cantar que nós precisamos andar juntos e ser transformado por Deus. Quando nós cantamos a canção, dá-me um coração igual ao teu, nós não podemos cantar isso, porque já recebemos um novo coração. É interessante que quando Paulo vai escrever algumas igrejas, ele diz assim, aos Coríntios ele diz isso: aos santificados em Cristo Jesus. Então alguém poderia dizer, já somos santos, já recebemos realmente esse novo coração, e não há nada que precisamos fazer mais, somos santos, somos santificados, e tudo que fazemos é resultado de um coração santificado, puro. Mas ao mesmo tempo que Paulo escreve aos Coríntios dizendo aos santificados, ele diz no capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele convoca o povo a obedecer a Deus. No capítulo de número 14, no último versículo, ele diz: buscar os melhores dons. Então, irmão, nós entendemos que ainda que nós tenhamos recebido o poder do alto, a vida que vem de Deus, nós chamamos de vida eterna, a ação interna do Espírito Santo de Deus, nós chamamos de regeneração, nós ainda assim precisamos andar e clamar a Deus que nos ajude a andar na sua palavra, e essa é a obra da santificação. Nós precisamos nos santificar a cada dia, e isso só vai acontecer quando nós clamarmos a Deus, quando nós orarmos a Deus, quando nós buscarmos a Deus, pedindo que Ele opere cada vez mais e nos dê uma medida maior de graça e de fé. Porque algumas pessoas, mesmo, todos nós professamos a fé em Cristo, e porque algumas pessoas parecem demonstrar uma maior espiritualidade, uma maior consagração do que outras, porque elas são boas? Jamais. Porque elas receberam uma medida maior da graça e da ação do Espírito de Deus do que outras. Que nós clamemos então, sejamos não coniventes com o pecado dos outros, mas condescendentes com a vida espiritual deles, orando por eles, ao invés de condená-los. Porque se você está na casa de Deus, não é porque você é bom, é porque Deus te deu uma medida de graça um pouco a mais do que deu para Ele. E nós precisamos orar por isso, para que Deus faça com que nós não venhamos a cair do estado em que nos encontramos, para que nós possamos continuar obedecendo a Deus, mas orar também por aqueles que estão distantes. Que nós possamos orar, clamar a Deus. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 14, se não me engano, ele diz: se nós oramos conforme a vontade de Deus, podemos descansar que Ele vai fazer aquilo que nós pedimos. E é a vontade de Deus
os filhos dele andem na presença dele, obedeçam a palavra dele. Ele disse isso, ele ia fazer isso, e se ele ia fazer isso, e se ele prometeu que vai fazer isso, é porque é vontade dele. Então, antes de qualquer coisa, que nós possamos orar para que Deus derrame do alto o seu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo de Deus porque professamos a fé, mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus derrame mais sobre a nossa vida, sobre a sua vida, que você ore por isso, que você faça disso um alvo das suas orações, das suas intercessões, para que não apenas você não caia, mas para aqueles irmãos que estão afastados da igreja possam ser restaurados a comunhão não apenas com a igreja, mas a comunhão com o Senhor. Transformação espiritual não vem dos métodos, das nossas palavras, daquilo que nós podemos fazer. Vem de Deus. E se vem dele, a única ferramenta que nós temos é a oração, de clamar a Ele aquilo que só Ele pode fazer. Que Deus assim te abençoe, fortaleça, que você ore por você, pela sua vida espiritual, que você ore também pelos seus irmãos, para que sejam restaurados também espiritualmente. Deus nos abençoe. Essa palavra da semana nova, primeiro missionário, nós pedimos muito aos irmãos para orar pelo congresso, nosso congresso, queria separar algumas coisas no relatório, porque não deu tempo. Sinceramente não deu tempo. Mas eu vou, agora durante essa semana, já estou separando lá e vou trazer, porque foi muita coisa, para 3 dias, assim, um apanhado geral, para nós apresentarmos então para a igreja o que nós passamos, o que nós vimos lá. E hoje eu trouxe aqui sobre a irmã Jaqueline Santos, né, que é a nossa irmã missionária que está lá em Roraima. Ela vai se afastar de lá por 2 meses de férias, né? Vamos ver se não é parar o trabalho, ela vai sair em férias esses 2 meses e com esses 12 dias, nesse meio das férias, ela vai ter então 12 dias então, para fazer a divulgação do trabalho, do que ela tem feito lá. A gente vai até entrar em contato para ver se ela vem aqui, porque ela vem a Friburgo também. Né? Ela vem a Friburgo. O senhor já marcou? Então, nós vamos orar então por Jaqueline, pelo trabalho dela, né? E esse período, né, que ela vai estar visitando, né, assim, em campo, vamos dizer, para divulgar o trabalho. Tá? Nós vamos pedir ao senhor Edmar, tá, por favor, que ore então por Jaqueline. Lá ela trabalha com o povo Yanomami, estão traduzindo também a Bíblia, já continuam nesse trabalho, já traduziram um pouco, e
Deixa eu passar os nossos avisos da semana. Projeto Ana, hoje às 19 horas, aqui na igreja, nós estaremos orando pelos nossos filhos, convocamos as irmãs. Ensaio às 18 horas com Ana e Marlon e as crianças. A irmã está fazendo um musical diferente, junto com Marlon e Ana. Então, hoje às 18 horas eles têm ensaio. Jantar dos namorados, dia 14/6. Hoje é o último dia para dar o nome, pois temos que confirmar o buffet e lugar com a quantidade de casais, e quem deu o nome, por favor, confirmar até logo. Procurar a irmã Cíntia, o irmão Cláudio, José e o David. Então, procurar os irmãos, que é sábado, né? Próxima quarta-feira, culto nos lares, vai ser na casa da nossa irmã Shirley, no Tequiai, Rua Moacir Rapote Leitão, 33, no centro, referência ao lado da quitanda, né? Logo em frente ao tamanho, mais em cima um pouquinho. Casa da nossa irmã Shirley, quarta-feira, 19h30. Eu queria também estar convocando os pais, como fiz semana passada, logo vou trazer, se Deus quiser, o comunicado, né, para os pais. Nós vamos fazer uma reunião com os pais. Tem as crianças da escola dominical, né, até a classe dos pré-adolescentes, e a classe da tia Anne até a classe dos pré-adolescentes. E também das crianças que participam do culto à noite. Tá? Lá em cima. Então, nós precisamos que os irmãos que têm filhos venham a essa reunião, vai ser na terça-feira, dia 10, às 19h30 aqui na igreja. Agora, nós queremos agradecer muito em nome, no meu nome, em nome da Margarete, em nome da Vanilza, né? Agradecer muito os irmãos que nos abençoaram, né? E abençoaram os adolescentes, um acampamento que nós tivemos, como o pastor já citou aqui, nesse final de semana, que foi muito bom, né? Eles estiveram lá, foram para lá na quinta-feira, saíram daqui às 6 horas, 18 horas por aí. Nós retornamos ontem, às 16 horas, 16h30. Então, estivemos com bastante adolescentes lá, inclusive aqueles adolescentes afastados. Nosso objetivo foi atingido, né? Graças a Deus por isso. Estivemos com as mães desses adolescentes lá, com o nosso irmão Cristiano, né? Que já agradecemos a ele, mas que Vânia leve também nossos agradecimentos, porque ele foi uma bênção também para nós mães lá, no estudo que ele fez, só para a gente. Vamos agradecer também muito a nossas irmãs pedintes aí, né? Irmã Nadir, a irmã Hernani, que foi assim uma bênção, né? Não precisamos comprar nada de alimentação, porque elas pediam o suficiente, deu mais do que precisávamos, né? Comida tinha à vontade, graças a Deus. Queremos agradecer também a nossa irmã Vânia, que mesmo não estando à frente esse ano dos adolescentes, nos abençoou muito lá. Vamos aproveitar ela na cozinha também, viu, gente? Muito boa. Obrigada, Vânia. Iane também esteve lá nos abençoando com umas dinâmicas, que foi muito bom, né? Nós podemos conhecer melhor nossos filhos nos conheceram através da dinâmica que ela fez. Foi maravilhoso. Obrigada. Marlene também. Marlene foi uma bênção lá, ajudando, né, na limpeza do sítio e na organização de tudo também no início. Muito obrigada, Marlene. Tá? O pastor também, que esteve lá nos apoiando o tempo inteiro. Obrigado. Eu queria até que o adolescente estivesse aqui na frente falando, mas é difícil que eles pudessem estar externando com as próprias palavras deles o quanto foi bom. Mas acho que pelo que eu estou passando, os irmãos já podem sentir, né, que foi muito bom e que, se Deus quiser, nós teremos outros acampamentos de inverno e, de repente, quem sabe, não só com os adolescentes, mas com outros também, né? Com os jovens, com as crianças, com as
crescimento espiritual, sobre Deus, e estava esclarecendo a palavra de Deus também, né? Até informalmente, os adolescentes lá tiveram interesse de estarem perto das irmãs, conversando, sabendo mais, né, das coisas. Foi muito bom para eles, acredito, deu um crescimento para eles, tá? Então Deus nos abençoou muito mesmo. Nós temos só que agradecer a Deus e agradecer os irmãos que estiveram nos apoiando o tempo todo. Eu não sei a quem dá a palavra, mas eu acredito que o Lúcia, o Norma, queria falar sobre o acampamento, o congresso que vocês foram. Não, não percebi, mas vocês queriam falar mais alguma coisa, né? Então tá bom. Que as irmãs participaram também, eu sei também que foi uma bênção, né? Foi maravilhoso, graças a Deus por isso. Vamos então, estamos cantando o hino de número 172, pedir auxílio de novo aos irmãos que Sedimar, presbítero de Mar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Nós vamos estar cantando esse hino, fazendo a arrecadação dos nossos dízimos e ofertas. Então vamos ficar de pé para nós cantarmos esse hino. Lembrar do nosso aniversariante essa semana. Nós temos a nossa irmã, dia 14, nossa irmã Jussiele Fernandes, né? Uma da nossa irmã Zebia não está presente. Nós vamos pedir em oração para que Deus esteja guardando a Jussiele, né, dando bênçãos a ela. E queremos também pedir nesse momento oração pela Tia Nadir. Ela está me comunicando aqui que ela vai ter uma consulta com o médico dela para ver a cirurgia, como foi tudo, né? Que Deus possa estar ainda continuando a dar bênçãos à nossa irmã para que esteja tudo certo, tudo correto. Eu vou pedir ao pastor que ore e que nos dê a bênção para a nossa escola dominical. Vamos orar antes, eu quero avisar a igreja hoje à noite. Eu não estarei, os irmãos estarem pregando no 86º ou 3º aniversário da igreja presbiteriana de Lumiar. Esqueci se era 83 ou 86, né? Mas tudo bem. Estarei lá comemorando com os irmãos o aniversário da igreja, Fernando Júlio,
obrigado por esta hora, porque podemos louvá-lo, agradecê-lo e trazer ao altar do Senhor, ó Deus, as bênçãos, as chuvas de bênçãos que temos derramado, que temos recebido diante do Senhor. Ó Deus, e assim uma pequena parcela dessas bênçãos trazemos no teu altar, e assim queremos consagrar esses recursos ao Senhor. O fazemos em obediência à tua palavra, não porque temos muito, ó Deus, e nos sobra, ou não porque temos pouco e queremos colher mais da tua parte, mas porque temos sido fiéis à tua palavra.